Boa tarde, meninos e meninas do primeiro ano. Nós vamos continuar aqui a sequência dos povos que nós estamos estudando e agora é a vez dos fenícios, tá certo? Falar em fenícios é falar em povos que dominaram o mar, a navegação marítima na antiguidade. Então, são os senhores do mar, não é? Foram os únicos que dominaram a navegação na época da antiguidade. Você pode até questionar e dizer, ué, mas os egípcios também navegaram. Outros povos navegaram, pois é, mas os mesopotâmicos, os egípcios, eles utilizavam-se dos rios para fazer a travessia de um lado para o outro, embarcações pequenas. Os fenícios não, eles se aperfeiçoaram mesmo nas embarcações e nós vamos ver o porquê disso, né, desse domínio todo em relação ao comércio marítimo e principalmente a fabricação de embarcações. A geografia favoreceu esses povos nesse domínio do mar Mediterrâneo. Eles estavam localizados em uma faixa estreita de terra. Primeiro que eles se estabeleceram em várias cidades, né? Cidades-estados. Mas era numa estreita faixa de terra que ficava entre o mar Mediterrâneo e uma região extremamente montanhosa. Então não existia muita saída, né? De um lado estava o mar, do outro as montanhas. Tanto que por isso a agricultura aí não é tão favorável. Então eles precisavam de uma outra atividade, e essa atividade era a pesca, né? O domínio da pesca, já que o mar estava ali, e a questão do comércio marítimo. Passaram a praticar o comércio marítimo, como existia muita madeira abundante na região, eles passaram a construir embarcações e foram aprimorando essa técnica. Então, assim, além da técnica da navegação, também construíram embarcações de porte maior e se destacaram nesse aspecto também. Sobre o comércio marítimo, é importante a gente falar que os fenícios eles se aventuraram no mar com a navegação, praticaram o comércio marítimo e esse comércio era voltado principalmente para venda de madeira. Eles tinham muita madeira, então eles vendiam madeira. Passaram a vender também tecidos tingidos. Então, eles desenvolveram muito. E isso fez com que eles crescessem culturalmente, porque existia uma troca. Eles não ficavam ali somente nas suas cidades e estados. Existiam trocas culturais. E isso favoreceu e muito a questão da cultura fenícia. Como eu disse, os fenícios estavam organizados em cidades-estados, cidades independentes. As principais é Biblos, Sidom, Tiro. E existia um governo, e a forma desse governo é a talassocracia. O que é a talassocracia? É aquele governo em que todas as questões políticas estão voltadas para as relações do comércio marítimo. Ao pé da letra, significa talos significa mar e cracia, governo, né? Poder. Então, assim, todos os líderes, os chefes, eles estavam intimamente ligados com essa relação do comércio marítimo, desde a fabricação das embarcações até, de fato, a atividade comercial em alto mar. Todos os povos que vocês viram até agora tinham agricultura com base da economia, não é? Até porque não podia ser diferente, né? Desde os mesopotâmicos, que inclusive eram sociedades hidráulicas que sobreviveram da agricultura e se especializaram na técnica da agricultura. Os fenícios não, e por um lado isso era um privilégio na época, porque só eles dominaram a navegação, né? E aí eles se destacaram pela navegação e eles eram extremamente competitivos até nesse sentido. Então todas as rotas comerciais que eles sabiam ficavam entre eles mesmos. Eles realmente queriam dominar o comércio marítimo na antiguidade. Os fenícios, eles dominaram o comércio marítimo, como já foi destacado aqui, mas essa questão do domínio, ele era interessante porque eles não comercializavam só coisas deles, eles acabavam comercializando
objetos de outras cidades, levando de uma cidade para outra, porque, como eu falei, eles conheciam vários povos, vários lugares, e isso, inclusive, enriqueceu a cultura fenícia. Mas, de uma forma geral, o que eles comercializavam mesmo era madeira, que tinha abundância nessa região onde eles moravam, embarcações, navios, porque eles produziam esses navios, e tecidos tingidos. Era algo que eles lucravam muito com os tecidos que eles conseguiam vender. Se nós formos estudar as características dos fenícios, nós vamos citar a talassocracia, nós vamos citar o comércio marítimo, porque afinal de contas eles são intitulados os senhores do mar, né? Aí na Idade Antiga, né? Que fique claro. Mas também os fenícios criaram, gente, o alfabeto, né? O alfabeto que é base do nosso alfabeto, o alfabeto ocidental. Foram eles que criaram os alfabetos sem vogais, as vogais os gregos depois anexaram as vogais a esse alfabeto base dos fenícios. Então, assim, a gente destaca esses grandes feitos, comércio marítimo, esse governo da talassocracia, mas principalmente a criação do alfabeto, é mérito dos fenícios.